Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos e agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que temos para estudar a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para Iraci Altino de Oliveira, é de Santa Isabel, São Paulo. Ela aniversariou dia 5 de agosto. Parabéns, irmã. E ela pede oração pela família. Edinalva é de Ilhéus, na Bahia, também pedindo orações pela família. Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Thales Mesquita, aniversariando hoje. Irene de Jesus é de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, também pedindo oração pela família. Rosa é de Rajada, em Petrolina, Pernambuco. Dulce Auxiliadora Rodrigues é de Londrina, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos um alô para vocês. Nós iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais este dia de vida que estás nos concedendo, a nossa gratidão por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática na vida os ensinamentos que aprendemos. Pedimos, Pai, que abençoa todos aqueles que estudam conosco, que têm suas necessidades, suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial para Iraci Altino de Oliveira, que aniversariou dia 5. Também Edinalva de Ilhéus, na Bahia, pedindo orações por sua família. O Genésio Mioto pede que abençoes Thales Mesquita, conceda a eles muitos anos de vida. Também a Irene de Jesus, lá de Afonso Cláudio, pede por ela e por sua família, que Tu dê vitórias conforme a Tua vontade. E todos os demais que nos pedem orações, que as Tuas bênçãos sejam concedidas a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo desta semana, Jesus ensinando os seus discípulos. E ontem nós falamos a respeito de que chegou o momento de Jesus se revelar e dizer que Ele era o Messias. E então ele pediu para que os discípulos não contassem para ninguém, porque, como eu disse ontem, as pessoas naquela ocasião, os judeus, estavam esperando um Messias político. Eles eram escravizados pelos romanos, o Império Romano dominava o mundo daquela época e os judeus também eram subordinados aos romanos. E eles esperavam um libertador, um Messias político. E Jesus não veio para ser político, Jesus veio para nos trazer a salvação eterna, o reino eterno, através de sua vida e de sua morte. Agora, conforme nós ontem falamos, que todo aquele que quiser ir a Jesus deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, nós iremos ler Marcos capítulo 8, versos 31 a 38. Diz assim: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer vir ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar-se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu li Marcos capítulo 8, versos 31 a 38. A versão bíblica que eu leio é a Nova Versão Transformadora, por isso que é um pouco diferente da sua Bíblia, mas o sentido é o mesmo. Vejam, Jesus aqui então ele começa a falar claramente para os discípulos a missão pela qual ele veio. E Jesus
Então disse para eles que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Vejam, interessante que até aqui nesse ponto do ministério de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, eles sempre seguiam Jesus onde Jesus ia para ver o que Jesus estava fazendo e para criticar Jesus, porque eles não aceitavam o ministério de Jesus. E agora Jesus fala claramente que ele ia ser perseguido e sofrer muitas coisas, rejeitado pelos líderes do povo e pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Então aqui Jesus já está dizendo, e era para os discípulos então entenderem o porquê os fariseus sempre estavam atrás de Jesus e criticando o trabalho de Jesus, não aceitando o que Jesus fazia. E agora Jesus então, ele disse que ele seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Vejam, a pessoa, coloca toda a sua expectativa em Jesus, os discípulos colocaram a expectativa, e agora Jesus diz que ele vai ser morto, mas que ao 3º dia vai ressuscitar. Isso para os discípulos era impossível acontecer. O que eles esperavam, aguardavam, o Messias agora vai morrer? E então Jesus disse que morreria e que 3 dias depois ressuscitaria. E então, quando Jesus falou isso abertamente para os discípulos, Pedro chama Jesus do lado e fala assim, que Jesus não deveria falar essas coisas. E aí, qual é a atitude de Jesus? Jesus, ele se vira para os discípulos e ele repreende a Pedro. E ele diz então, afaste-se de mim, Satanás. Vejam que poucos versículos antes, Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Ele teve uma percepção clara, uma consciência tranquila e normal para dizer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E agora, Pedro aqui repreende Jesus. E Jesus então o chama de Satanás. Por quê? Porque neste momento era o espírito maligno que estava tomando posse da mente de Pedro e fazendo com que Pedro falasse essas coisas com Jesus para que ele não dissesse isso, que ele iria ser morto, que iria ressuscitar. E então Jesus repreende e diz, afaste-se de mim, Satanás. Agora, vemos aqui que há um preço para o discipulado, como nós dissemos no domingo. Dissemos que todo aquele que quiser vir após mim, Jesus falando, deve tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo. Então, esse preço todos cristãos precisam pagar. Por quê? Porque se Jesus, que era o Senhor e Mestre, foi perseguido, sofreu, e ele viveu uma vida de humildade, ele não procurou debater com as pessoas e querendo impor que ele era o Messias. Não, mas ele aceitava as afrontas humildemente e ele seguia em frente no seu ministério, porque Jesus sabia que aquelas pessoas eram usadas por Satanás para poder fazer com que Jesus ele desistisse do seu ministério e também desistisse do propósito para o qual ele veio, que era dar a sua vida para salvar as pessoas. Então Satanás ele sempre está usando pessoas de uma forma ou de outra para desencorajar muitos da caminhada cristã. E nós precisamos então estar atento como é que Jesus agia para que nós possamos também agir da mesma maneira. Quando nós somos chamados para seguir a Jesus, nós deveremos ter então o mesmo objetivo que Jesus teve, é tomar a cruz e segui-lo. E naquela ocasião, a crucifixão era o método mais cruel, o método mais humilhante e também mais intimidante que os romanos praticavam. E somente os romanos é que não eram condenados a morrer morte de cruz, mas se fossem de outras nacionalidades, eles eram condenados a essa morte. Então todos que não eram romanos queriam evitar a cruz. Então, por quê?
alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus. Por quê? Se a cruz era temida, ela era uma cruz que intimidava, ela era humilhante porque a pessoa era crucificada nua e ficava vários dias pendurados ali até morrer. Jesus teve uma morte rápida porque o seu coração se rompeu. Ele estava carregando o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Por isso que Jesus teve a morte rápida, mas normalmente uma pessoa crucificada demorava 2, 3 dias para morrer. E isso ficava sofrendo ali. Jesus, então, ele explica não apenas o custo do discipulado, o preço que nós temos que pagar, mas também Jesus aqui ele explica o grande valor que o discipulado possui. Por quê? Porque Jesus diz assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, se nós quisermos ganhar a vida eterna por méritos próprios, nós iremos perdê-la. Somente se nós nos humilharmos e aceitarmos a Jesus em nossa vida e carregarmos a nossa própria cruz é que nós vamos encontrar a vida eterna. Então a vida eterna ela não depende do que eu faço, mas da minha submissão à vontade de Deus. Então muitas pessoas querem ganhar o mundo inteiro e se esquecem que podem estar perdendo a vida eterna. Isso é um absurdo. Então, irmãos, vamos colocar a nossa mente, os nossos desejos nas coisas celestiais, naquilo que Jesus está preparando para cada um de nós. Vamos estar sempre meditando no sacrifício que Jesus fez por nós e vamos abrir mão das coisas que estão nos prendendo a este mundo para que nós possamos também continuar caminhando com Jesus e poder ter certeza de que em breve nós estaremos com Ele nos céus. Uma vez mais, nós aqui queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência a este estudo, mas queremos lembrar a todos vocês, mais uma vez, que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.